Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, passando para dar uma atualizada nos últimos acontecimentos que estão se dando no mundo e principalmente no nosso país. Com especial destaque a cirurgia do ex-presidente da República. Com certeza a recuperação será a melhor possível, ele está cercado ali de todos os recursos possíveis e existentes aqui no nosso país. Não falta nada para a criatura, não falta dinheiro, não faltam recursos, e muito pelo contrário. Muitas pessoas estão até entendendo que ele está fazendo desse episódio mais uma encenação, acelerando, acrescentando, aumentando muitas doses ali no que está acontecendo, para ganhar algum tipo de apoio para uma eventual não condenação. Mas, gente, as notícias para o bolsonarismo não são nada boas nesse sentido. Bom, no plano da saúde do ex-presidente da República, ele vai sair dessa com certeza. Agora, nada, absolutamente nada, evitará que a criatura vá parar numa penitenciária ou numa instituição prisional congênere. A não ser que fenômenos naturais aconteçam, como, por exemplo, a morte de sua excelência, que nós não queremos. Ou uma situação que já está no radar também, uma eventual fuga. Bom, não acontecendo nenhuma situação nem outra, ele não tem como escapar, por mais que se jogue uma série de dúvidas e suspeições em relação a isso. Os principais jornalões do domingo aqui no Brasil não estão tratando dessa enfermidade do ex-presidente da República com nenhum destaque. Aqui, se vocês olharem aqui, ó, só mostrar aqui os três dos principais jornalões aqui no nosso país, né? As manchetes são essas aqui, ó. Nem de longe se fala aqui da figura do inelegível, né? Os assuntos aqui estão mais no campo da geopolítica ou questões internas aqui na política de um modo em geral. E a criatura, como eu mostrei para vocês mais cedo, está fazendo da internação dele, desse episódio, mais uma comiseração pública, né? Assim, posando. Mas, gente, como é que uma pessoa coloca tantas imagens, tantos comportamentos, tantas cenas para provocar piedade como a criatura, né? E ele fez uma publicação que confirma tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Ele se coloca sempre como um coitadinho, não está dando exemplo para ninguém, nenhum exemplo de superação, nenhum exemplo de destemor, de enfrentamento de uma enfermidade, de hombridade, de altivez, enfim, nenhum valor positivo a gente consegue enxergar nisso, exceto para as pessoas que seguem alguém de uma seita. Aí a coisa é completamente diferente. Mas se você pegar um estrangeiro, uma pessoa, um marciano que chegasse aqui no nosso país, no planeta Terra, e apresentasse para ele essa situação, olha só, tem uma pessoa que está passando por essa situação aqui e está se expondo, está fazendo assim, o que você acha disso? Bom, a pessoa ficaria ali sem entender qual o propósito de alguém fazer isso. Porque se não está fazendo para incentivar ninguém a se cuidar, a se curar, por que está fazendo isso? Está querendo despertar o quê nas pessoas? Bom, a própria criatura explica aqui na publicação dele, no Twitter dele, né? Passamos a vida prontos para qualquer batalha política, jurídica, eleitoral, física e até reticências. Eu não entendi. Ele está pronto para qualquer batalha. Que batalha poderia ser essa? Batalha espiritual? O que é? Batalha, enfim, é uma batalha interplanetária? É batalha biológica? A gente é complicado, né? Saber o que se passa na cabeça de uma criatura como essa. Pior de tudo é o seguinte, que ele estimula as pessoas a raciocinarem com esse mesmo tipo de método, né? Esse tipo de direção aqui. Mas, às vezes, o que nos derruba não é o inimigo de fora, é o nosso próprio corpo. Ontem fui internado às pressas com dores intensas e uma forte distensão abdominal, talvez sem me dar conta da gravidade da situação. Nossa, vejam só, né? É sempre como se colocar, como é grave, como é dor. Depois de tantos episódios semelhantes ao longo dos últimos anos, fui me acostumando com a dor e com o desconforto. Mas dessa vez até os médicos se surpreenderam. É verdade, inelegível. Quando a gente vê o senhor andando de jet ski, com o Malafaia agarrado na sua cintura, o senhor bronzeadaço, né? Realmente o senhor deve estar passando por momentos de muitas dores, quando o senhor fica andando para um lado e para o outro, se
enchendo ali, se entupindo de todo tipo de comida por todos os lados, né? É verdade, a gente percebe que o senhor está muito desconfortável mesmo, né? Depois de tantos episódios semelhantes, fui me acostumando com a dor e com o desconforto, mas dessa vez até os médicos se surpreenderam. Dr. Cláudio Birolini, cuidando do Bolsonaro, me explicou que esse foi o quadro mais grave desde o atentado que quase me tirou a vida em 2018. Sempre ele gosta de ressaltar isso, né? Momentos assim lembram que maiores batalhas muitas vezes não se travam em praça pública, mas dentro de nós. É verdade, você travar uma batalha com dentro de você mesmo deve ser um negócio complicado, né? Lembram também que a missão continua, mas talvez com um pouco mais de atenção ao que me sustenta nela: a saúde, minha esposa, meus filhos e a fé em Jesus Cristo. Puxa vida, que homem bom, né, gente? Que homem preocupado com os outros, que homem empático, né? Estou estável em recuperação, mas dessa vez cercado por profissionais competentes a quem posso agradecer. Em Brasília ou em São Paulo, após minha transferência, provavelmente passarei por uma cirurgia. Óbvio, foi antes da cirurgia dele, né? Conto o coração de vocês. O apoio que tem recebido faz toda a diferença. Seguimos firmes, um passo de cada vez. Em breve estarei de volta para lutar pela anistia dos presos políticos e um país mais livre e mais próspero como o povo brasileiro merece. É muito canalha. Ele não está querendo anistia de ninguém, ele está querendo se safar da cadeia. Gente, a gente mostrou isso aqui desde o comecinho. Esse projeto de lei de anistia visa beneficiá-lo. É muito picareta, gente. Bom, mas a situação para o clã não anda muito boa, né? Em vários pontos. Porque, olha só, as filas vão andando. Olha o que aconteceu com o Dudu Bananinha. Tomou a condenação, vai ter que desembolsar 35 mil reais para pagar a jornalista que ele ofendeu. STF forma a maioria para manter a indenização de Eduardo Bolsonaro a jornalista. Em maio de 2020, o deputado disse que a jornalista Patrícia Campos Melo tentava seduzir para obter informações que fossem prejudiciais a Jair Bolsonaro. É filho de canalha, enfim, canalinha ou canalhão é também, né? No mundo da Terra plana, enquanto isso, essa gente vai atuando de todas as formas. Aí a criatura, o quadrúpede lustroso do direito, vocês já sabem de que eu estou falando, ele publicou um vídeo com o seguinte título: André Mendonça humilha Moraes com dura lição no Supremo. De quem que eu estou falando? Da criatura, né? Não vou nem colocar para vocês aqui, porque ninguém merece, né? Mas o dia que o André Mendonça conseguir humilhar alguma pessoa no direito, com algum tipo de abordagem, realmente o mundo vai acabar. Aí, de fato, nós vamos virar terra plana. Nós que estamos aqui lutando contra essa gente no nosso mundo no nosso terrabolismo, no nosso terra-esferismo. Então a gente vai realmente ter muitas turbulências se a gente conseguir impor esse tipo de situação. Bom, e os prazos continuam a correr. Enquanto o Bolsonaro está nessa situação, o prazo está correndo, porque a enfermidade de alguém não retira o prazo, né? Eu mostrei para vocês também que a Folha de São Paulo, sempre levantando alguma situação relacionada ao processo, ao andamento do processo, mas, enfim, nada vai alterar. Agora, para piorar mais ainda a situação dessa gente toda, todas as fantasias que eles estavam nutrindo em relação à política externa, a Donald Trump no poder, que isso faria com que as situações dessa gente pudessem ser alteradas, tudo foi por terra abaixo, porque o nível de atrito, o nível de situação que está acontecendo contra a figura de Donald Trump está muito grande, apesar dele ir para alguns lugares e ainda ser ovacionado, né? Mas a gente vê na coluna do Jamil Chad de hoje. Soja dos Estados Unidos pede pausa em tarifas com a China e já fala em falências. Gente, é muita pressão que demonstra que o Império Norte-Americano está se derretendo. Por mais que existam uma série de americanófilos, olha, os Estados Unidos é o país da democracia, o país da liberdade, enfim. Ninguém fala, né, que os Estados Unidos não é um país de justiça social, é um país do bem-estar do seu povo, que é um país com 200 anos de liberdade, 200 anos de Constituição, de farol e tal.
um país que erradicou as desigualdades, um país que está pregando bem, um país que não faz mais guerra com ninguém, um país que não sobrevive à base da morte produzida pela indústria militar. Então, a gente é tão bombardeado por esses valores durante tanto tempo que as pessoas introjetam isso, né? Os Estados Unidos é um país ideal, um país perfeito, um exemplo para todos nós. Claro que tem coisas muito positivas naquele país, como tem em outros países também. Nós, como um país em construção, a gente deve sempre absorver os melhores valores das nações civilizadas do mundo, né? Isso que a gente sempre quer. Agora, que a situação para eles está muito complicada, tá? Porque eles pegaram esse bravateiro, que é o presidente deles, e começou a fazer uma guerra contra a China. Nas encolhas, como a gente gosta de dizer, né, de forma mais informal, a alfândega dos Estados Unidos retirou da taxação de 145% todos os equipamentos eletrônicos que eram exportados da China para os Estados Unidos. Os chineses, até esse momento, eles não diminuíram as tarifas de produtos americanos que chegam até o mercado chinês. O mercado cresceu absurdamente. Vocês imaginam que é um país com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, com uma classe média que está crescendo, com um poder de consumo cada vez maior, perder um mercado como esse, para muitas empresas nos Estados Unidos, é um negócio pavoroso. E os chineses já fizeram conexões mundo afora. Então, gente, a derrocada está sendo irreversível até esse momento, porque os chineses, enfim, foram devagarinho e estão aí, olha, xingaram o ministro norte-americano, né? Disse que os chineses eram apenas camponeses, enfim, que os chineses estão roubando os americanos, que roubaram durante muito tempo. Tal. Então, isso vai criando um sentimento na China e no Oriente, de uma maneira geral, que reforça essa visão preconceituosa que os americanos têm. Olha só, o Trump ele foi ontem no evento de MMA, e aí o que você percebe é o seguinte, é que tem um ufanismo lá também desses extremistas ou da direita, dos republicanos nos Estados Unidos, que quando vem o Trump, a cena é isso aqui, ó, vamos pegar aqui. Ele vai chegando na arena lá, aí vai cumprimentando todo mundo, né? Como se ele fosse o pugilista, né? Chegando no lugar. Ó. Aí o locutor vai falando aqui, e aí o Povarel começa a gritar USA, né? Tem um momento aqui que começa a gritar USA, não sei se dá pra pegar aqui. Vamos ver. Vamos ver, opa, aqui mais pra frente. Ó. Não deu pra pegar aqui. Agora sim. Então, só que esse fenômeno, né, as pessoas estarem gritando USA, USA, isso aí não modifica a realidade. Os chineses não estão gritando China e estão avançando. Então, a direita no mundo não anda muito bem calcificada para que aqui no Brasil ela seja uma força proeminente para reverter, por exemplo, o destino dessas criaturas todas. E na Argentina também a coisa não está nada interessante, né? O Milei foi às redes sociais e apresentou essa cena aqui, né, dizendo que agora é o seguinte, né? Que vai dizendo que agora a Argentina liberou o dólar. O dólar agora, o câmbio é completamente flutuante, mas como muitas pessoas na Argentina já estão afirmando há muito tempo, existe uma contenção muito grande à variação do dólar, feita de forma artificial, porque a economia está toda destruída. E agora, vejam só, o Milei liberou a importação, o gasto de qualquer argentino em dólar, sem nenhum tipo de limite. Não precisa declarar nada, pode gastar à vontade, pode ir para os Estados Unidos, gastar $20 mil, pode comprar qualquer coisa, trazer para a Argentina. Só que isso, gente, vai destruir o que ainda tem de sistema industrial dentro da Argentina. A evasão de dólares vai ser gigantesca. Você liberou para as pessoas gastarem fora, enfim, e liberou a cotação do dólar também dentro da Argentina, no câmbio agora, que eles chamavam de cepo.
e pegou muito dinheiro agora com o Fundo Monetário Internacional, 20 bilhões de dólares, que não vão servir para absolutamente nada, apenas para dar mais engodo para esses extremistas que, como eu gosto sempre de sublinhar aqui com vocês, estão a serviço de uma classe social que tem uma conexão internacional, né? Porque os super bilionários, eles têm ali conexões uns com os outros, eles não têm conexões com o seu povo. Não existe nenhum bilionário, trilionário, que volte todas as suas energias, volte as suas empresas, volte as suas energias para fazer bem para o povo de uma maneira em geral. É isso que eles visam. Eles visam cada vez mais lucro e cada vez um quer ter mais lucro ou quer ter mais poder, mais riqueza do que os outros. A história dessa gente é ver quem vai ser o homem mais rico do mundo, enfim. E por aí vai, né, gente? Estou falando isso de uma maneira simplória, mas é, de fato, o que movimenta muitas dessas estruturas, porque dinheiro, para essas pessoas, já não faz mais diferença ter mais dinheiro, né? Apenas ter uma posição de poder, porque essas pessoas não têm, nem que elas tivessem 1000 vidas, elas teriam tempo suficiente para gastar todo esse dinheiro. Então, por que elas fazem o que elas fazem? Então, essa lógica desse clube, que nós não fazemos parte, é que realmente causa muita complicação no mundo, e com seus serviçais. E esses serviçais estão sempre nesse campo da direita ou da extrema-direita. Bom, são as coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vamos seguir em frente, filas vão andar e os fatos serão irreversíveis, ou seja, a cadeia da criatura, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, tchau!